Olá, boa noite. Boa noite. Famílias provadas pela dor. Durante o Ângelus, Papa Francisco recorda caso de cidadã vaticana desaparecida há 40 anos. Aqui no Brasil, fiéis do Nordeste celebram São José Maria Escrivá. No interior de Minas Gerais, a devoção a um dos santos mais celebrados da igreja. Economia. Dólar em queda. Moeda americana recua ao menor patamar desde 2016. Cerimônia no Palácio do Planalto. Lula recebe presidente argentino Alberto Fernandes. Dia Nacional do Diabetes. Conheça os cuidados com a doença que atinge 16 milhões de brasileiros. Na reportagem especial da semana... Fazenda da Esperança celebra 40 anos de evangelização e acolhimento. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Famílias provadas pela dor foram o centro de atenção especial do Papa Francisco no Ângelus deste domingo. O Santo Padre rezou pelas pessoas vítimas do motim no Centro Penitenciário Feminino de Honduras. O Papa recordou Emanuela Orlandi, a cidadã vaticana desaparecida há 40 anos, e voltou novamente o seu olhar para o povo ucraniano, pedindo a Deus o dom da paz. Centenas de pessoas estiveram presentes na Praça São Pedro com faixas e fotos de Emanuela Orlandi, a cidadã italiana desaparecida em junho de 1983. O Papa Francisco conduziu uma prece por esta intenção. E assegurar a minha preghiera. Gostaria de orar pela família de Emanuela Orlandi. Estendo a minha lembrança a todos que sofrem com a dor de uma pessoa querida desaparecida. O Santo Padre expressou tristeza pelas vítimas da tragédia em uma prisão feminina de Honduras, onde 46 mulheres perderam a vida durante um motim na semana passada. Uma violência terrível entre gangues rivais semeou o sofrimento. Rezo pelos mortos, rezo pelas famílias. Mais uma vez, Francisco se dirigiu ao povo ucraniano. Invitano a porsi tutti sotto il manto. Que todos se coloquem sob o manto da Virgem Maria para implorar a Deus o dom da paz. Pedimos especialmente para a população da Ucrânia. Popolo ucraino. Na reflexão do Evangelho, o Papa recordou as palavras de Jesus, não tenhas medo. Para o pontífice, o apelo de Cristo faz referência às perseguições que os apóstolos sofreriam por causa do anúncio da Boa Nova. Francisco ainda fez questão de ressaltar que esta é uma realidade atual. De acordo com o Santo Padre, o Evangelho ensina que não se deve ter medo de sofrer mal-entendidos, críticas ou perder prestígio e benefícios econômicos para permanecer fiel a Jesus. O cristão deve ter medo de desperdiçar a existência por coisas triviais que não enchem a vida de significado, destacou. O pontífice falou dos pais que precisam trabalhar para sustentar a família. Orientou que não vivam apenas para o trabalho, mas tenham tempo para os filhos. Citou também as pessoas consagradas, que devem estar comprometidas com o serviço e dedicar tempo para Jesus. Aos jovens, Francisco disse: precisam realizar grandes sonhos sem perder tempo com coisas que passam e não deixam marcas. O Papa confiou as escolhas de cada pessoa à intercessão de Maria, Virgem Sábia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para uma reunião bilateral. Ronaldo da Silva tem as informações. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite para vocês também, aí toda a nossa equipe de trabalho e para aqueles que agora nos acompanham em tantos lugares. Este foi o 5º encontro entre os líderes sul-americanos só este ano. O chefe de Estado argentino também esteve com os titulares do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.
Alberto Fernandes foi recebido pela diplomacia brasileira no Palácio do Planalto. No encontro com o presidente Lula, abordou assuntos como a situação econômica da Argentina. A desvalorização do peso e a perda do poder de compra acarretaram a grave crise econômica de um dos maiores parceiros comerciais do Brasil na América do Sul. A inflação argentina, acumulada em 12 meses, ficou acima de 114%, a quarta mais alta do mundo. Lula articula iniciativas de auxílio aos vizinhos, principalmente para evitar a queda das exportações brasileiras ao país. O que o Brasil vende para a Argentina, que são produtos metalmecânicos, maquinário agrícola, peças, ele não vende para outros países. Portanto, a crise argentina impacta de maneira decisiva a economia brasileira e é necessário encontrar soluções a curto prazo para que a situação econômica argentina não prejudique o setor industrial brasileiro. Em meio ao cenário de dificuldades financeiras, Fernandes exige mudança nas metas acordadas em março do ano passado para refinanciar dívida do governo argentino. O valor chega a 215 bilhões de reais na cotação atual. Na semana passada, Lula e os presidentes do México, Colômbia, Chile, Bolívia e Paraguai solicitaram apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no pedido ao Fundo Monetário Internacional. A crise argentina é muito grande para o Brasil, ele está sozinho. Ele precisa, de fato, das estruturas internacionais que apoiem a nação argentina para passar por essa fase difícil pela qual está passando. A reunião marca os 200 anos de relações diplomáticas entre os países. Alberto Fernandes também encontrou os líderes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou nesta segunda-feira um acordo entre a Câmara e o Parlamento português. Lira está na Europa, onde participa da 11ª edição do Fórum Jurídico, que acontece em Lisboa. Durante discurso na abertura do Fórum Jurídico de Lisboa, Arthur Lira anunciou a assinatura do acordo de cooperação entre a Câmara Brasileira e o Parlamento Português. Ao mencionar os atos de 8 de janeiro e o projeto de lei das fake news, o presidente da Câmara dos Deputados defendeu a democracia digital. No campo da política, o cruzamento entre a progressiva digitalização da vida e a democracia é hoje a questão-chave tanto da teoria quanto da prática. O evento, realizado até a próxima quarta-feira na capital portuguesa, contará com a participação do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, além de autoridades, lideranças e acadêmicos luso-brasileiros. Mudamos de assunto e, após a reunião do Copom na semana passada, decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O mercado financeiro apostou em uma redução da inflação. A estimativa foi divulgada hoje pelo Banco Central. As últimas previsões foram todas de redução do índice inflacionário no país. Reunidas as análises de diversas instituições financeiras, o Boletim Focus prevê uma queda na inflação de 5,12% para 5,06%. A previsão, ainda tímida, pode indicar uma melhora da taxa até o fim do ano. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mede o poder de compra do brasileiro e tem se mantido em alta nos últimos anos. O boletim também aponta para uma redução da Selic de 12,25% ao ano até o final de 2023 e índice de 9,5% no ano que vem. A manutenção da taxa básica em alta e a melhoria na perspectiva para o PIB, com previsão de crescimento em torno dos 2%, foram apontados como os fatores que influenciaram na previsão de queda na inflação. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Nós ficamos por aqui. Desejo a você uma ótima semana e volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ronaldo. Uma ótima noite para você, bom descanso. E a gente continua com a economia, porque começou hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos beneficiários do INSS. Segundo o governo, 30 milhões de brasileiros serão beneficiados. O dinheiro antecipado pelo governo federal será depositado conforme o número final do benefício. De acordo com o cronograma, aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo serão os primeiros contemplados.
Já os segurados que ganham acima do piso nacional, os créditos serão concedidos de 3 a 7 de julho. Tem direito ao benefício os segurados e dependentes da Previdência Social que durante este ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, por acidente, pensão por morte ou auxílio reclusão. Para conferir os valores, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra para o Canção Nova Notícias. O ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, prestou um depoimento hoje aos senadores e deputados que investigam os ataques às sedes dos 3 poderes na CPMI de 8 de janeiro. Naime é investigado por suspeita de omissão no dia dos ataques. Em sua fala, o militar disse que combinou com seu superior que trabalharia até a posse presidencial em 1º de janeiro e que depois entraria de licença e férias. Naime chegou a apresentar atestado médico para não depor, mas acabou comparecendo à sessão. A Câmara dos Deputados deve aprovar a reforma tributária somente após o recesso parlamentar devido à Semana de São João. Vamos chamar a repórter Aline Campelo, que tem mais informações direto de Brasília. Boa noite, Aline. Excelente noite, Adriana, e a todos que nos acompanham. A proposta está prevista para ser votada aqui na Câmara dos Deputados na primeira semana de julho, mas os parlamentares ainda avaliam um texto que deve passar por mudanças para ser aprovado. A pauta parou aqui na Câmara devido ao recesso fora de época desta semana. É que os parlamentares participam aí de festas de São João e, por isso, a movimentação aqui em Brasília contará com poucos parlamentares que devem priorizar aí as suas agendas em seus respectivos estados. Lembramos que os projetos que pedem urgência precisam ser analisados em até 45 dias. Caso contrário, a pauta é trancada. Para compensar a semana parada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está em Portugal, disse querer fazer uma semana inteira de sessões, começando já na próxima semana, 3 de julho. Por aqui, seguimos acompanhando a agenda legislativa. Volto com vocês. Obrigada, Aline. Uma boa noite para você. E enquanto o parlamento entra de recesso, vamos falar da cotação do dólar, que tem tido quedas consecutivas no primeiro semestre deste ano. Sidney Fernandes está na capital paulista e tem essas informações para a gente. Sidney? A pergunta que não quer calar é por que a moeda americana está indo ladeira abaixo e quais os impactos disso na economia brasileira. Boa noite a vocês no estúdio e boa noite a toda a nossa audiência. A desvalorização do dólar diante do real é a maior desde 2016, segundo economistas. A moeda americana acumula queda de mais de 8% de janeiro até agora. A moeda americana chegou ao equivalente a R$ 4,77, o menor patamar para o câmbio desde maio de 2022. A queda é de 8% se comparado ao início deste ano, quando o dólar valia R$ 5,23. Alguns motivos contribuem para o recuo identificado na última quinta-feira. Brasil volta ao cenário internacional, atraindo muitos investidores. Hoje, basicamente, Brasil junto com México, Colômbia, são os países ali emergentes que estão liderando à frente esses investimentos estrangeiros. Investimento estrangeiro vindo para cá, o dólar acaba recuando, viu? Segundo o economista, novas regras fiscais, altas taxas de juros e a safra agrícola recorde também influenciam na diminuição do dólar. O chinês está comprando, a Europa que está comprando essa safra, então também compra em dólar, né? São commodities como a soja vendida em dólares. Então a gente teve forte entrada de dólar no início do ano e com isso acaba puxando também. A queda do dólar tem influência na rotina do brasileiro, porque impacta não apenas na vida de quem deseja viajar para o exterior, mas também nas diversas compras que realizamos do dia a dia. Muito do que a gente consome é dolarizado, ou seja, desde o pãozinho que vem do trigo, que é comprado em dólar, desde o celular, que é importado, é dolarizado. Todos esses produtos têm uma cotação em dólar. Então, dólar caindo, esses produtos chegam
nas prateleiras, nas lojas, mais baratos. Preço caindo ajuda a diminuir a inflação. Diferentes fatores influenciam no preço da moeda americana, como guerras e o cenário econômico internacional. O especialista orienta que é preciso aproveitar o momento. A dica é ir comprando aos poucos mesmo, né? Vai planejando e comprando um pouco cada mês, já que não dá para cravar quanto ele vai estar custando daqui a 6 meses ou um ano. E agora vamos falar de saúde e bem-estar. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes, data criada pelo Ministério da Saúde há 7 anos para reforçar os cuidados com essa doença que atinge cerca de 16 milhões de brasileiros. Fome, sede, muita vontade de urinar e visão turva. Há 40 anos, seu José Francisco sentiu os sintomas e procurou um médico. Foi diagnosticado com diabetes tipo 2. E se não for tratamento, você perde perna, fica cego, é problema, né? O diabetes é uma doença meio complicada, viu? O diabetes tipo 2 é o mais comum em adultos e responde a 90% dos casos. O tipo 1 acomete crianças e adolescentes. Mariana descobriu a doença aos 16 anos. É um diagnóstico difícil que ninguém quer ter, porém com o tratamento certo a vida continua igual. Em todos os casos de diabetes, vai ter uma falta, seja ela total ou relativa, de insulina. A insulina é um hormônio que é produzido naturalmente pelo nosso organismo, pelo pâncreas, né? E quando esse hormônio está em quantidade insuficiente, aí a gente tem o aumento da glicose na corrente sanguínea, que é o que caracteriza o diabetes. Metade da população com diabetes não tem conhecimento da doença, segundo o Ministério da Saúde. Isso só reforça a necessidade da realização de exames para diagnosticar a enfermidade e dar início ao tratamento. A gente precisa do uso correto da medicação, e a gente tem boas medicações disponíveis no SUS, inclusive. A gente precisa de atividade física, pelo menos aí de 150 a 300 minutos por semana, meia hora por dia. E a gente precisa de uma alimentação considerada saudável. É por isso que Iracilda não anda sem os remédios e tem sempre uma fruta na mão. Porque se passa da hora de eu almoçar, aí dá aquela fraqueza. Além da insulina, seu José Francisco toma 2 tipos de remédios, faz caminhada e cuida da alimentação. Olha, não pode comer pão, macarrão, batata, doce principalmente. Tem que ser tudo maneiro, né? O mês de junho está chegando ao fim. O destaque desta semana fica por conta do tempo seco e com baixa umidade do ar. Vamos chamar então Yara Naires, que traz os detalhes. Boa noite para você, Yara. Olá, Reinaldo, Adriana, boa noite para vocês e a você que nos acompanha pelo sistema de comunicação da Canção Nova, uma excelente noite também. Olha só, de norte a sul, o tempo seco será sentido. A baixa umidade relativa do ar deve chegar a níveis críticos, principalmente no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo, locais que registram níveis abaixo dos 20%. A chuva mais forte está prevista ainda para o litoral do Nordeste, também em áreas do Amazonas, oeste do Acre, norte do Pará, Amapá, Roraima e no sul do estado gaúcho, no outro extremo do mapa. Agora, as temperaturas marcam tarde quente em Cuiabá, com máxima de 35 graus, 31 no Rio de Janeiro e 28 em Salvador. Bom, essas são as informações de hoje. Volto com vocês aqui no estúdio. Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. A memória litúrgica de São José Maria Escrivá é celebrada hoje pela Igreja. Em Sergipe, dezenas de jovens buscam viver os ensinamentos do santo fundador da Opus Dei. Conhecido pelos conselhos práticos sobre santidade, trabalho e organização de vida, São José Maria Escrivá inspira a juventude. Por sua história, Ana identificou que a santidade é possível para todos. A gente não precisa sair das nossas atividades cotidianas, da minha atividade como advogada, para a gente poder buscar a santidade. Os documentos escritos por José Maria Escrivá não ajudaram somente os leigos, mas também os sacerdotes. Padre Claudomiro brinca que a amizade entre ele e o santo é antiga. Conheci ainda, ele não era canonizado. Então, como seminarista, através de um retiro que participei,
que um padre de São Paulo veio pregar. E então, depois desse retiro, eu conheci um pouquinho sobre a vida de hoje São José Maria Escrivá, né? E de lá para cá, fiquei lendo alguns livros dele. 26 de junho passou a ser o dia litúrgico de São José Maria Escrivá, após sua canonização celebrada pelo Papa João Paulo II em 2002. Elevar o mundo hacia Deus e transformá-lo desde dentro. E aqui o ideal que o santo fundador nos indica. Há 48 anos, São José Maria Escrivá morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória. Segundo o relato de Álvaro Del Portillo, hoje beato da igreja, o fundador do Opus Dei tinha passado pela Capela do Santíssimo após celebrar a missa. O seu legado continua vivo por meio de seus filhos espirituais. São José Maria me ensinou que nós podemos servir a Deus e buscar a nossa santificação em absolutamente tudo da nossa vida. Falar de São José Maria Escrivá para mim é falar sobre um grande amigo do céu. Aprendi que por meio da oração, da paciência, do trabalho duro e do amor, tudo é possível. Para o apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. E desde então ali eu pude, organizando a minha vida de estudos e também conciliando com a minha vida de oração, buscar encontrar Deus e trilhar esse caminho rumo aos céus. Porque nós somos o que querríamos ser para el amor de Deus. No interior de Minas Gerais, uma cidade de 2.000 habitantes celebrou o padroeiro São João Batista. Os repórteres Emerson Tersigni e Genilson Passetti viajaram até Seritinga, no sul do estado, para acompanhar a festividade. Quadra de esportes lotada. Experiência com Deus proporcionada aos fiéis pelo exemplo do maior entre os nascidos de mulher. São João Batista, a essência do primeiro sacramento da Igreja Católica, né, a abertura para os novos cristãos e presença viva na minha família. A família Ferreira foi responsável pela organização dos festejos. Um dos momentos marcantes foi a descida da imagem do padroeiro, tradição há quase 100 anos. Nós perdemos a nossa mãe o ano passado e ela queria muito que um dos nossos irmãos descesse, São João Batista, por um período difícil que ele passou e ele se chama João Batista. E sem saber, o padre Taquim convidou a nossa família. Outra manifestação de carinho da cidade foi a realização do Tratoraço. Veículos trafegaram pelas ruas na homenagem do homem do campo ao precursor de Jesus. Pequena em número de habitantes, gigante no testemunho de fé. Esta é a cidade de Seritinga, no sul de Minas Gerais, que celebra com júbilo seu padroeiro São João Batista. E é aqui que os fiéis buscam ânimo para o anúncio do Cordeiro de Deus, a exemplo do santo patrono. O Batista apontou, mas preparou também as pessoas para esse encontro com Jesus, que transforma a vida e exige de nós uma preparação espiritual para que esse encontro seja eficaz. Que aqueles que colocam a serviço do Senhor para anunciar a sua palavra passa por provações, dificuldades e corre o risco de perder até a vida. Mas ao mesmo tempo dá uma alegria muito grande, porque a vida não é nossa, né? A vida tem que ser gastada, e gastada pelo reino, pelo Evangelho. E como a fumaça do incenso que sobe aos céus, uma prece sincera pela intercessão de São João Batista. Que ele toque nossos corações para que continuemos seguindo Jesus, seguindo esse caminho de verdade e vida, acreditando no Senhor. Celebrada na Catedral de Londrina, a missa de 7º dia em memória do casal de namorados Caroline e Luan, assassinados em uma escola de Cambé, no Paraná. No coração dos que ficaram, o testemunho cristão dos dois pela busca de santidade. Para padre Rafael Solano, os dois jovens eram maduros na fé e engajados na vida eclesial. Por isso celebramos a missa em sufrágio dos nossos irmãos. Pedimos a Deus
por aqueles jovens que foram assassinados. E pedimos também pelo eterno descanso do nosso irmão que cometeu este atentado e acabou suicidando-se. Na vida profissional, Caroline servia ao Senhor em uma livraria católica. Uma coisa que chamava muito a atenção nossa aqui na loja é que ela não se preocupava em apenas vender. O propósito dela e o foco dela nos atendimentos era de evangelizar. Testemunho inspirador a partir da esperança da vida eterna. O que mais me chamava a atenção no relacionamento da Carol e do Luan era o quanto eles buscavam viver um namoro santo, um namoro em comunhão com Deus, um namoro em comunhão com aquilo que a igreja ensina. Mesmo tão novinhos, né, eles já tinham esse conhecimento e já tinham essa intenção de ter uma vida com Deus como casal. Na sala da reconciliação, a busca pelo perdão dos pecados. Felizes saíram daqui no momento que eu disse: teus pecados estão perdoados pela autoridade da igreja. Vão em paz, não peques mais. Frutos gerados na inesgotável amizade, cuja fonte é Deus. A inocência que a Carol tinha e o amor, a prontidão que ela demonstrava para com as pessoas foi moldando o meu coração. E em Recife, a comunidade Obra de Maria celebrou 33 anos de fundação. Mesmo no feriado mais querido do Nordeste, São João, o centro de convenções estava lotado para comemorar os 33 anos da comunidade Obra de Maria. A Obra de Maria cresceu muito, não é? São diversos países, mas principalmente na África, é onde a gente mais cresce. Quando a gente não ajuda, não tem quem ajude. Dom Fernando Saburido disse que a Obra de Maria é um bem para a igreja. Eu tenho uma admiração muito grande pela Obra de Maria, porque sempre respondeu com muita prontidão aos nossos pedidos. Desde que escreveu sua carta pedindo renúncia quando completou 75 anos em junho do ano passado, Dom Fernando Saburido recebeu várias homenagens, mas esta é a primeira após a nomeação do novo arcebispo de Olinda e Recife, o que faz este momento ficar ainda mais emocionante e deixar o coração de todos com saudades do pastor que já entrou para a história da arquidiocese. Uma das atrações mais esperadas do evento foi Padre Fábio de Melo. A Obra de Maria também em minha casa. Acredito muito na ação evangelizadora e social que a obra realiza. Para encerrar a festa, os shows foram por conta de Padre Damião e Padre João Carlos. A campanha do projeto Dai-me Almas, nós já alcançamos os 71% da nossa meta desse mês, que só tem mais 4 dias úteis para terminar. A cofundadora da Canção Nova, Luzia Santiago, aniversariante do dia, faz um convite aos sócios para chegarmos aos 100% da nossa meta. Nesse meu aniversário, eu gostaria de pedir que nós divulguemos o projeto Dai-me Almas. É o presente que precisamos. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu espero que nesse meu aniversário você ponha a mão no arado, ligue para a sua família, ligue para os seus amigos, ponha na sua rede social, dê o seu algo a mais, nem que seja uma moedinha, fale na sua casa comunitária, na sua família, aí onde você está, e nós vamos para os 100%. Deus quer. Falamos agora de uma história que a gente conhece e se alegra pelo propósito. A trajetória da Fazenda da Esperança, que há 40 anos ajuda a transformar a vida de homens e mulheres marcados pelo abandono e a dependência química. É a primeira de uma série de reportagens desta semana, realizadas por Ederaldo Paulini e Catarina Jatobá, que vão contar essa história. A Fazenda da Esperança é hoje a maior comunidade terapêutica da América Latina. E tudo surgiu de forma espontânea a partir do final da década de 70, quando Frei Hans foi enviado para assumir a paróquia Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá, interior de São Paulo.
Na paróquia, o estilo de vida daquele padre atraiu jovens sedentos de viver o evangelho. Em casa, nós começamos a ser influenciados por essa espiritualidade que o Frei trazia para todos nós na paróquia. Em 1980, liderado pelo sacerdote alemão, nasceu um grupo para meditar a palavra de Deus, fazer comunhão uns com os outros e viver atos concretos de amor ao próximo, como visitar os pobres e doentes. O Nelson gostava muito de visitar embaixo da ponte, né? As pessoas que ficavam embaixo da ponte, então ele também trazia isso. Em 1983, um destes jovens se sentiu tocado e pediu ajuda a Nelson e ao Frei Hans para sair do mundo das drogas e viver o evangelho. Em resposta a este pedido, uma casa próxima à paróquia foi alugada, onde este e outros jovens moravam e trabalhavam para o próprio sustento. Nelson decidiu fazer a experiência de deixar a própria família e vir morar com eles. E este foi o berço da Fazenda da Esperança. Estes jovens abraçaram esta missão de forma comprometida com Frei Hans, porque encontraram naquela maneira de viver o evangelho um sentido para suas próprias vidas. E assim, de um centro de recuperação para dependentes químicos, a Fazenda da Esperança se tornou também uma comunidade religiosa, uma vocação reconhecida pela Igreja Católica. Hoje, a Família da Esperança conta com mais de 1.800 membros, sendo 448 de vida comum ou consagrados e mais de 1.300 voluntários. Eu vi como Deus tem um plano e quando Ele quer, fica tranquilo, tudo dá certo. Mas para além das durezas da missão, estão os frutos da doação de vida de cada missionário da Família da Esperança. Uma gratidão, porque só Deus pode fazer. O que mais eu faço? Escuto confissões, escuto as histórias, eu vejo cada tristeza, quantos foram abusados, machucados, e de repente descobrem a nova vida. É bonito demais. Eu sou muito, muito grato por tudo que Deus fez e está fazendo. Que obra belíssima é esta. Na reportagem de amanhã, o trabalho com os acolhidos no Centro Masculino da Fazenda da Esperança. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista dentro de instantes a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.